amados, deixa eu sair daqui de trás, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Um feliz ano, é a minha primeira vez aqui na casa, então que a gente tenha um ano de realizações, um ano de muito trabalho, pensando sempre no nosso próximo, desejo saúde, paz, harmonia. Você, hoje é seu aniversário, né? Fiquei sabendo. E a todos nós, né, que a gente não esqueça o Mestre, que nós não esqueçamos das nossas responsabilidades, que a gente não está aqui realmente a passeio, existe um propósito, nós não reencarnamos para que a gente cruze os nossos braços, mas para que a gente comece um exercício realmente profundo de reflexão, de mudança de comportamento, que a gente possa realmente olhar a vida saindo simplesmente do material, aceitando a nossa família, aceitando a nossa condição social, aceitando a nossa nacionalidade, a nossa raça, compreendendo com muito mais profundidade o porquê estamos aqui e as nossas responsabilidades enquanto seres cósmicos que somos. Então, que a gente abrace essa grande oportunidade, porque eu tenho certeza que quando a gente partir, nós vamos nos arrepender, né, de muita coisa que a gente fez, nós vamos nos arrepender por conta de termos desperdiçado muito nosso tempo, e além do desperdício, eu tenho certeza que a gente vai implorar para voltar o mais rapidamente possível. Então, que a gente possa aproveitar enquanto a gente está aqui, né? O tema de hoje, que me foi passado, foi do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema, eu acho que, primeiramente, nós não conseguimos compreender muito bem o que vem a ser misericórdia. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, nós confundimos essa misericórdia, né, com pena, muitas vezes. Eu tenho pena de tal pessoa. Nós usamos essa frase muitas vezes, né? A gente está com pena, e pena é um sentimento muito ruim, né? É muito denso ainda, porque quando a gente fala pena, a gente se coloca numa condição de superioridade em relação ao outro, em relação ao nosso próximo. Então, quando a gente fala de misericórdia, tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, que ele fala que misericórdia, né, por ser coração, é colocar o nosso coração onde há miséria alheia, né? Então vamos colocar o nosso coração onde há miséria alheia. E para isso a gente também tem que fazer uma reflexão profunda se nós somos misericordiosos para conosco. Porque muitas vezes a gente se pune, né? A gente se chicoteia, se autoflagela, porque é por conta da nossa ignorância, muitas vezes. Porque o que nós sabemos, o que nós vivemos, é para nós, para todos nós, uma grande oportunidade, um grande desafio. Então, o que é ser misericordioso para conosco? Nós estamos sendo misericordiosos, né? Porque tem a nossa miséria também. Não tem só a miséria do próximo, mas tem a nossa. E nós estamos refletindo a respeito disso? Ou a gente se coloca na condição de vítima diante dos nossos desafios? Nós temos o hábito, é um hábito muito comum, de auto-vitimização. Então, somos os coitadinhos, estamos geralmente na defensiva, temos uma dificuldade muito grande de fazer um trabalho de autoanálise. Será que somos nessa condição coitados? Ou usamos isso como defesa para justificar a nossa falta de sabedoria? Porque o nosso maior problema é o livre-arbítrio. E junto com o nosso livre-arbítrio vem outra questão, que é a falta de sabedoria na nossa vida. Então, quando a gente está vivendo momentos de muitos desafios, que caminho percorrer, o único recurso
que a espiritualidade nos mostra, nos ensina através do estudo de Kardec e dos benfeitores, as orientações que vêm, use a prece. Por quê? Porque eu me ligo com a espiritualidade. E aí então eu, elevando meu pensamento e mudando a minha vibração e saindo da condição de vítima, pedindo que a misericórdia infinita do Pai nos mostre qual o caminho a ser seguido. Então, nós sabemos tudo isso. O problema, a nossa alma sabe exatamente qual caminho deva ser percorrido. O problema é que nós ainda temos vícios de comportamento. Nós trazemos ao longo da nossa existência é muito evidente as nossas viciações, os nossos hábitos que carregamos e que eles vêm à tona nos momentos difíceis pelos quais nós passamos, porque os momentos difíceis são oportunidades de exercermos a misericórdia para conosco e para com aquele que chamamos de próximo. Então, é possível a gente pensar em misericórdia no próximo sem a gente pensar, por exemplo, em uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano, né? Porque quando a gente lê a parábola do bom samaritano, nós ficamos refletindo no quanto muitas vezes, e essa questão da misericórdia para a gente refletir o quanto muitas vezes nós nos envolvemos no externo, nós vivemos e nos envolvemos, por exemplo, na religião, mas naquilo que a religião, no que ela traz de culto exterior. Então, hoje nós estamos aqui. Hoje o meu papel é trazer uma palavra. Mas o quanto nós... eu ia pedir mesmo. Muito obrigada. O quanto nós levamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, todo esse conteúdo. Tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende. O quanto nós, ou simplesmente, estamos aqui toda semana, estamos aqui semanalmente, estamos fazendo os cursos, estamos trabalhando, aplicando passes, ajudando os espíritos desencarnados, mas como eu estou dentro da minha casa? Como eu sou diante dos meus colegas de trabalho? Como estamos diante da vida e dos desafios? Como eu estou no trânsito? Então, que a gente possa refletir, porque quando Jesus traz a parábola do bom samaritano, nós temos o sacerdote e o levita, né? O sacerdote e o levita representando então o sacerdócio, a religião. E temos o bom samaritano, aquele considerado herege, que não era reconhecido, né? Por questões, enfim, vem praticamente do mesmo tronco dos judeus, mas se distanciaram, então era considerado herege. O bom samaritano, ele foi o bom samaritano, porque ele acolheu aquela pessoa que estava caída, né? Que tinha sido espancada, ele que acolhe, ele que para, ele que socorre. Então, quando a gente pensa, quem foi que fez? Foi o samaritano. Quantas vezes nós deixamos de ser samaritanos na nossa vida? Quantas vezes a gente sai pregando para todo mundo a doutrina? A gente quer que o outro entenda, sem ter misericórdia nenhuma por ele, a gente quer que ele entenda, que ele aceite, por exemplo, a reencarnação. Sendo que o espírito tem dificuldade. Quando dentro da casa da gente, os próprios filhos não compreendem a religião, ou essa filosofia, esse modo de vida que a gente passa a adotar para a nossa vida.
Por que para a nossa vida? Porque tem sentido para nós, para a nossa alma, mas não necessariamente para o outro. Vocês acreditam que no plano espiritual tem alguma diferença? Vocês acham que tem alguma diferença entre Irmã Dulce e Chico Xavier? Entre Madre Teresa de Calcutá? Entre Gandhi? O que importa para a espiritualidade não é a religião adotada, não é aquilo que a gente está estudando, ou as nossas práticas religiosas, mas o quanto a nossa vibração se transformou, o quanto nós estamos sendo indulgentes com a falta do nosso próximo, o quanto nós passamos a nos amar e respeitar nossas limitações nessa existência que não é de jeito nenhum a última, se Deus quiser, né? Que não é a última. O quanto estamos sendo misericordiosos. Para a gente refletir. Porque muitas vezes nós nos apegamos, achando que porque somos espíritas, teremos um lugar reconhecido quando a gente desencarnar. Não, a quem muito foi dado, muito será pedido. Se nós tínhamos conhecimento, por que então não perdão? Se nós tínhamos conhecimento, por que ainda há mágoa? Se nós tínhamos conhecimento, por que tanto ressentimento? Nós oramos por esses líderes que disparam as bombas? Ou a gente só ora pelas vítimas? Para que a gente pense nessa misericórdia como Jesus, olhando lá da cruz, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele não defendia ninguém, ele pedia perdão por nós, porque ele tinha consciência do tamanho da nossa falta de conhecimento. Então, essa misericórdia, ela tem que ser na nossa vida mais ampla. Falar de misericórdia é a gente falar, como a gente está falando da parábola do bom samaritano, né? Quando ele é interrogado, então Jesus, o que acontece é que os sacerdotes começam a perguntar, fazer perguntas, porque eles queriam saber se Jesus era capaz de responder. E Jesus respondia de forma inteligente, questionando, fazendo com que aquela alma refletisse. Então, a provocação do sacerdote, diante dessa provocação, vem a sabedoria do mestre. E quantas vezes nós temos uma dificuldade muito grande, né? Quando alguém nos provoca, pronto, a gente coloca tudo a perder. Porque vem ainda o quê? Vem ainda a nossa falta de misericórdia, vem ainda o animal que ainda somos, porque estamos vivendo em um planeta de provas e expiações. Somos muito imperfeitos. O mal ainda predomina no nosso planeta. Então nós temos o plano atrás de nós, na escala de mundos, né? Da evolução de mundos, atrás de nós o primitivo. Então esse bicho, ele vem quando somos provocados. Por quê? Porque estamos muito ainda animalizados. Olhem os nossos instintos. Quantas quedas, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, eu preciso parar de comer. Ah, mas não consigo. Isso é muito instinto ainda. A gente não usa sabedoria em nosso favor. Aí quando o médico diz assim: olha, se você não parar de fumar, de comer determinada coisa, você tem no máximo aí 6 meses de vida. Aí vem o medo. Aí vem o desespero. Aí vem: eu não tenho saída. Então eu tenho que mudar. Então diante do desespero, da angústia de que eu não tenho mais aquele tempo de vida, porque nós sabemos que, na verdade, nós nem sabemos quanto tempo a gente vai estar aqui. Pode ser daqui a pouco, né? Pode ser daqui muito tempo para nós, né? Porque para a espiritualidade isso não é nada. Uma existência não é nada. Mas enfim, mas para nós nos desestrutura. Então nós estamos longe ainda dessa misericórdia.
A vida, é interessante quando a gente começa a ler Emmanuel, que ele deixa muito claro, ele diz que na vida a gente tem que pensar que existem duas pontas, né? Ele diz, amor, a vida é amor, mas a vida também é a justiça. Então quando nós pisamos na bola conosco, ou causamos lesões no nosso próximo e em nós mesmos, nós deixamos marcas em nós mesmos. As marcas são nossas e nós somos os únicos responsáveis por elas. Nós costumamos colocar a culpa dessas marcas no nosso próximo. Então a gente diz, tá vendo essa doença aqui? É meu filho. Tá vendo isso que aconteceu comigo? Esse é o meu marido. Não, isso aqui foram os meus pais que nunca me amaram, né? Meu irmão mais velho, que nunca me compreendeu. Então nós colocamos sempre a responsabilidade do nosso desequilíbrio no outro. Quando na verdade somos nós que permitimos. Nós que permitimos. E o outro é um problema dele. Então isso é muito difícil para a gente compreender. E é muito difícil para a gente sentir. Porque não é o que a gente sente ainda. Nós temos as nossas defensivas. Tanto é que quando a gente reencarna, conscientes da nossa falta de misericórdia para conosco e do nosso processo ainda tão pouco evoluído, o que nós fazemos? A gente vai no plano espiritual. Existe um plano reencarnatório para nós. A gente pode pedir tudo de forma lenta e gradual, né? Os nossos desafios, as nossas provas, ou a gente pode pedir de uma vez, sendo um completista. Então, vamos logo, vamos acabar com isso, vamos tudo de uma vez. Geralmente, nós vamos devagar, porque o nosso passado é bastante denso. Bastante denso. Porque se nós pararmos para pensar que atrás de nós vem o mundo primitivo, então nós trazemos marcas de relacionamentos que geraram lesões profundas e de uma vida onde nós muitas vezes nos lesionamos por escolhas inadequadas, porque o hoje foram as escolhas do ontem. Então, a casa que eu nasci, a cidade, o país, eu digo que nós somos abençoados, né? Hoje, quando a gente assim abre o jornal e a gente vê todo o Oriente Médio, tudo que está acontecendo, e a gente olha e fala, nossa, que maravilha, esse país não bélico, não é? Mas nós não somos bélicos? Será que não somos? A gente não cava, às vezes, uma briguinha. Eu, às vezes, falo assim, eu já estou boa de brigar. Né? Eu falo isso para mim mesmo, eu falo, para, né? Mas a gente sente, a gente é assim ainda. Então, eu sei que vai ser lento, mas pelo menos a gente, quando pensa ou quando reage, depois a gente reflete. O problema é que é depois, porque geralmente é o impulso, né? Mas é um caminho. Nós estamos despertando. Nós não somos santos. Nem vamos desencarnar e nos tornar santos no plano espiritual. Nós vamos voltar, geralmente com aquela família desafiadora, se a gente não aprendeu a amar, para que a gente encontre o meio termo. Então, como disse Emmanuel, ele disse, vida e justiça no contraponto. Amor e justiça. Só amor sem justiça, ele diz, é o caos. E justiça sem amor vai sobressair o ódio. Então, o que é que ele recomenda? Ele recomenda, entre esse amor e essa justiça divina, a misericórdia. Ali. Nos auxiliando para que a gente compreenda, para que a gente entenda que... Ali, entrevista. Vai você. Para que a gente compreenda, para que a gente entenda e
comecemos um processo de autoanálise profundo. Quando eu estou sofrendo porque eu tenho a minha parcela de responsabilidade, certamente. Mas isso não quer dizer que eu vá virar santa de uma hora para outra, e nem que eu tenha que sentir culpa, e nem que eu tenha que me autoflagelar por conta disso. Mas eu tenho que compreender que estamos num processo de despertar de consciência, com níveis de consciência diferentes. Bom, a gente tem um livro lindo aqui. Eu nem sei onde que eu começo, porque é tanta coisa linda dentro dessa literatura. Olha, tem o Estante da Vida. O Estante da Vida, lógico, é Chico, né? E é o Irmão X, Humberto Campos. É maravilhoso. E tem uma passagem que é o último capítulo, que é Nicodemos. Então, é muito lindo porque levanta essa questão mesmo da misericórdia, para a gente pensar. Porque nós sabemos, né? O Nicodemos pergunta a Jesus se teria que nascer novamente, né? Quando ele diz assim, mas terei que retornar ao ventre de minha mãe, né? Para atingir esse reino dos céus, eu vou ter que retornar ao ventre de minha mãe. Ele não tinha condição de compreender, e Jesus sabia que ele precisava de um longo caminho para aprender isso, assim como nós, né, ao longo das existências. Às vezes a gente pergunta, dentro da nossa família mesmo, nós temos aqueles irmãos que estão conosco e que acham um absurdo acreditar em reencarnação, né? E eles veem muitas vezes essa misericórdia como fraqueza para muitas pessoas, a indulgência como fraqueza. Eu vou falar aqui de uns trechos, mas assim, nesse capítulo, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, ele vai falar sobre reconhecimento, a gente perdoar os adversários, ele vai falar de perdão de ofensas, ele vai falar do cisco e a trave no olho. É lindo esse capítulo. A gente, para falar do meu próximo, eu tenho que olhar para mim mesmo, não é assim que ele nos ensinou? Mas nós estamos fazendo isso, né? Ele vai falar sobre o perdão, que eu já falei, a indulgência. Esse capítulo é maravilhoso. Ele pergunta se é permitido observar as imperfeições alheias, se é permitido repreender os outros, se é permitido divulgar o mal alheio. Eu acho que essa é uma questão que, para mim, muitas vezes foi muito difícil. Se realmente, né, é permitido divulgar o mal alheio. E a resposta é tão inteligente para que a gente possa refletir. Não sei se vocês já leram. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? E a resposta é: essa questão é muito delicada. E é nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Sabe quando a gente aponta o defeito do outro? Né? Porque nós somos cruéis, a gente adora. A gente adora uma fofoca, apontar o defeito do outro, né? É o que ele está falando. Se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, é nosso dever divulgar. E se o Pai permite que determinada situação chegue até nós, e que essa situação que chega até nós vai ajudar outras pessoas, é nosso dever a denúncia. Mas isso é pesado, né? É pesado, não deixa de ser.
Então, é um capítulo maravilhoso. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de misericórdia, a gente tem que pensar que nós estamos falando e aprendendo, assim como na parábola do bom samaritano, que não está aqui, mas que é importante, que nos remete a essa parábola, é como está o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento, porque a gente se relaciona com Deus, nós nos relacionamos entre nós, com o nosso próximo, as outras criaturas, não é? E conosco mesmo. Então, como nós estamos nos relacionando conosco? Como nós estamos nos relacionando com o nosso próximo? Que é o nosso maior desafio. E por isso a parábola do bom samaritano. Quem é? O sacerdote pergunta, quem é o meu próximo? Então, quem são? Quem são? Ou quem é o nosso próximo? E nós podemos achar que o nosso próximo é somente aquele ou aqueles com os quais nós convivemos, não é? O nosso próximo mais próximo, os pais, a família. E aí nós trazemos uma visão muito linda de Emmanuel. Depois eu vou voltar para Nicodemos. E que ele traz aqui ele coloca, mas quem é o meu próximo? Aí Emmanuel responde, todavia convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável, o amigo íntimo, no clima doméstico. O próximo é igualmente o homem que nunca viste. Olha a visão de Emmanuel. O próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. Todos são nossos próximos, são nosso próximo. Aí ele diz, é a pessoa que te impõe um problema, é aquele que te calunia, é aquele que te oferece alegria, é a criatura que te induz à tentação, é o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos, de outras é caracterizado por ti a conta de adversário. O próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre nós e o próximo se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus. Então, o tempo todo é oportunidade. O tempo todo é oportunidade da prática da misericórdia. O tempo todo. E Emmanuel é fabuloso. Ele é maravilhoso. Ele coloca de uma maneira muito ampla. Porque a nossa visão, às vezes, é mesmo nessa passagem do bom samaritano, não, quem foi o próximo, quem foi o que agiu, né, com misericórdia. Nós vamos falar que foi o bom samaritano. Aí o que ele faz? Por isso que o estudo é maravilhoso. Ele expande a nossa visão de uma forma muito lógica, para que a gente consiga refletir e entender que não é só aquilo que a gente está vendo, que não é só aquilo que está muito próximo de nós. Além, alguém que está ali fora e precisa do nosso olhar.
precisa da nossa ajuda. Porque hoje podemos exercer a misericórdia, mas amanhã somos nós que precisamos dessa misericórdia. Não é esse? A frase, né, maravilhosa é para a gente ser misericordioso, porque o misericordioso receberá misericórdia. Para a gente refletir sobre isso. E ele continua, porque Emmanuel realmente é maravilhoso, e ele continua, né? Misericórdia sempre. Olha que visão mais linda sobre essa passagem. Ele diz assim: conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. Então eles estavam discutindo a conduta dos personagens da parábola. Porque quando o sacerdote faz a pergunta a Jesus, ele responde com uma parábola. Porque ninguém ia ter condição de compreender. Então nós temos dificuldade hoje de compreender as parábolas do mestre, que dirá aquela época. Então, ele diz: em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Olha que visão linda aqui que ele fala. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Então, além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está ampliando. Essa é uma continuação da parábola do bom samaritano. É isso, é a continuação da parábola do samaritano. Então, a nossa visão é: o levita e o sacerdote foram egoístas, ponto. Né? Quem é o bonzinho da história? Quem foi que auxiliou, que socorreu, que exerceu misericórdia? O bom samaritano. E aí, o que Jesus faz? Dando continuidade à parábola, ele amplia a nossa visão. Tá, eles foram egoístas. Quem não é egoísta? Quem não é? Então eu vou apontar o dedo e continuar apontando o dedo? Nós estamos falando de misericórdia. Sabe quando a gente faz assim, ó, a culpa da guerra toda lá, Ucrânia e Rússia, é do Putin. Um exemplo, que é o que a gente faz. Vocês já imaginaram o quanto a espiritualidade está tentando tocar aquela alma? O quanto de dor existe no plano espiritual diante da guerra? O quanto os planetas ao nosso redor têm preocupação em relação a uma bomba atômica que desestrutura, mexe com a vibração, com a harmonia da nossa galáxia. E a gente fica preocupado sempre na nossa vida em encontrar culpados. Não é? Nós somos bélicos, sim. E muito. Ainda. E ele coloca: além do homem ferido, porque nos toca. Está ferido, está sofrendo, é a vítima. Além do ferido, claramente necessitado,
Quem passasse irradiando amor, ou seja, ele, o próprio Cristo, quem passasse irradiando amor faria o quê? Teria cuidado de apiedar-se do sacerdote, do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Olha que olhar lindo. Mas só eles, aí ele diz, simpatizar-se-ia com o hoteleiro, o que acolheu. Não é porque o bom samaritano leva para um hotel aquele homem ferido passou a noite ali. Então foi socorrido ali. E ele diz, simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Pensamentos de bondade. Olha que lindo. Pensou em todo mundo. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. Porque se eu faço mal para o meu próximo, as marcas ficam, as lesões são na minha própria alma. Então, para que se refazessem, olha que coisa mais linda, para que eles se refizessem perante a lei da vida. E tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não esmorecessem as energias da tarefa do bem. E por último, socorreria o samaritano, que parecia o mais equilibrado, mas para que as forças não esmorecessem, ele precisava dessa infusão, de ânimo, dessa injeção de ânimo. Olha aqui, que coisa linda. Então ele falou de cada elemento que aparece na parábola. Então a gente sai daquela simplicidade, da nossa mediocridade, né? De olhar só, teve alguém que fez isso, teve alguém que bateu, teve alguém que sofreu, teve alguém que nem ligou. Mas como deve ser o nosso olhar de misericórdia? Como deve ser o nosso olhar de misericórdia? Por isso o título desse capítulo é Misericórdia Sempre. É difícil. Às vezes eu leio assim, falo, é tão lindo, me dá uma emoção, mas é tão desafiador para a nossa alma ainda. Mas é bom porque a gente sabe que não estamos lá ainda. Mas a gente sabe exatamente, nós sabemos onde a gente quer chegar. Nós sabemos onde nós vamos chegar. Nós sabemos que pode demorar e vai demorar, mas sabemos que vamos chegar. Seremos Cristos um dia. Não sabemos como isso se processa, não sabemos o que vem a ser isso, mas vamos compreender o que é Deus. E por misericórdia, hoje nós não entendemos ainda. E se não entendemos, é por misericórdia divina. E se não temos consciência do que fomos e somos, é por misericórdia divina. Então essa fonte divina que chega até nós, as emanações, as vibrações de amor diariamente, que as energias se refazem a cada manhã, tudo isso é bênção para a nossa existência. Em muitos momentos, nós somos como o nosso amigo Nicodemos aqui, que é o último capítulo, porque nesse último capítulo, Humberto de Campos conversa com Nicodemos, lógico, em espírito, né? Dizem que ele é o repórter do além, o repórter do além. Então ele traz as notícias, né? Irmão X, Humberto de Campos, do que está acontecendo. Então ele entrevista Nicodemos, e esse último capítulo, que é o capítulo 40, significa por que, Senhor? E vai falar de misericórdia. Por que, Senhor? E é interessante porque a própria pergunta, por que, Senhor, ela estabelece, ela dá a conotação de conflito.
de falta de compreensão. Por quê? Quantas vezes a gente diz, por que eu, Pai? Por que comigo, Pai? Por que a minha família, Pai? Por que essa situação, esse desafio? Por que eu estou vivendo isso? Então ele pergunta, por que, Senhor? Esse capítulo é lindo. Não sei se esse livro, acho que tem que entrar aí nos sebos da vida para conseguir estante da vida. O meu é amarelo. Conflito é um conflito interno. Por que ele estava vivendo o conflito? Porque ele tinha tido contato com Jesus, como Emmanuel também teve, e viveu aquele conflito e fez a escolha dele. Mas aí quando Jesus diz a ele, você faz a sua escolha. E ele faz a escolha, e aí são milênios de sofrimento. Ele veio depois com o Padre Manuel da Nóbrega, numa terra inóspita, de condições ainda bastante primitivas. Enfim, são as nossas escolhas. O Pai nos respeita. E aqui ele tinha tido contato com Jesus. E ele estava em conflito, porque ele entendeu, de uma maneira limitada, né, que ele tinha que abrir mão, ou ele tinha que compreender a lei de uma outra maneira. Então ele ficava no conflito, como nós ficamos, né? Faço isso, faço aquilo. Ajo dessa maneira ou de outra maneira? Qual a melhor maneira a ser seguida? Então, diante desse conflito, ele diz, Humberto Campos, e Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, detive-me à beira do lago, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Então, Nicodemos contando para o irmão X. Depois que Jesus falou aos 500 da Galileia, ele ficou lá na beira do lago. Só que Jesus aparece em espírito, né, materializado. Aí ele diz, ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia e responsabilidade e perdão. Então ele estava no conflito, como a gente. Quantos conflitos íntimos nós temos? Quantos? Eu estou perdoando, não estou perdoando, estou sendo egoísta, não estou sendo egoísta, enfim. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre prêmio e castigo? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia, e Jesus, aproximando, tocou-me de leve a cabeça, fatigada, e inquiriu. Mas quando eu penso que Jesus, só Jesus, Nicodemos, que pretendes de mim? E ele diz, Senhor, tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência. Por que te banqueaste em pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais, seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que te mostram fiéis à lei? Ou seja, qual era o conflito dele? Quer dizer que os fariseus estão errados, quem conhece a lei está errado, e quem está certo? São aqueles, os pecadores que você sentou na mesa, jantou com eles, visitou, é isso? Então, todos os que conhecem a lei estão errados. Aí Jesus responde, nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, olha que lindo, quanto aos princípios de santidade, como nós aqui, a gente pode achar que está virando santo, porque estamos conhecendo a doutrina, estamos aplicando os passes, estamos estudando, não é? Estamos dando passividade, cartas consoladoras, estamos achando que estamos virando santo.
Aí ele diz assim: quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Ou seja, o que adianta a gente fazer tudo isso e continuar com mágoa, com ressentimento, não gostando dos nossos irmãos? Todos os instantes. Você está indo num determinado momento e aí a própria desafia você vai dizer, olha, será que você vai preparar mesmo? Te coloca situações na frente e você fala assim, acho que tudo que eu estou fazendo não está adiantando, porque a reação que eu estou tendo vai contra o que deveria ser. Exatamente. Exatamente. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? E assim, hoje a gente tem um pouquinho de consciência, mas a gente tem que entender que somos falhos. Mas o nosso olhar tem que começar a mudar. Sabe o que você me fez lembrar agora? Eu conheci a doutora Adriana Mello num encontro Fraternidade Sem Fronteiras. Ela tem um trabalho lindo em Campina Grande, na Paraíba. Ela foi a médica que detectou o Zika vírus. Então ela detectou o Zika vírus e mudou toda a vida dela. Porque ela já estava com tudo, praticamente a mala pronta, porque ela ia para a Inglaterra, que ela foi convidada como pesquisadora, médica, enfim. E aí ela detecta o Zika vírus e começa a cuidar de uma mãe, que foi a primeira criança que ela socorreu, que nasceu. E quando aquela criança nasceu e olhou para ela falou, não, eu não posso sair daqui, meu compromisso é aqui. Só que ela é espírita e ela recebeu uma orientação da espiritualidade, dizendo assim a ela, se coloque no seu lugar. Quem detectou o Zika vírus fomos nós. Você foi só um instrumento. Você estava naquele momento como instrumento para ter detectado. E a gente te agradece, mas esse trabalho é da espiritualidade, não esqueça disso. Então ela estava contando, e quantas vezes nós fazemos isso, né? Teve um momento na vida do Chico que os espíritos se afastaram por 10 dias dele, para que ele tivesse consciência de que ele não conseguiria, que ele não era nada sem o suporte, o apoio da espiritualidade. Que quem realmente estava ali, né, escrevendo os livros, eram os espíritos, que ele só era instrumento. Ele, como ele diz, eu só sou o carteiro, eu só sou o instrumento. Então o instrumento a gente se oferece, né, para o Pai. Então, e é isso, o que ele faz, me fez pensar aqui dos felizes que desprezam os infelizes. Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido? Ou seja, quando a gente tem conhecimento, não divide com ninguém. Ele estava falando, esclarecendo Nicodemos, porque na cabeça dele, né, era assim, amar a Deus, os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, quem podia falar isso eram os senhores, né, os doutores da lei, eram quem? Os sacerdotes. Então, para ele era um desafio, conhecem a lei, mas o que aconteceu que você preferiu ficar do lado dos oprimidos, né? No caso aqui, ele coloca os pecadores. Ele fala, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, para a gente refletir, nós somos doentes, estamos, né? Aí ele prossegue, Messias, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, que compartilhaste a mesa sem visitar os lares dos pobres? Então é Nicodemos perguntando a Jesus, e ele diz, estive com a multidão, desde as notícias iniciais do novo reino. Quanto a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se, e furtar a lição seria recusar remédio ao doente. Que lindo. E as meretrizes, por que as defendestes? Olha aí o nosso olhar, a nossa responsabilidade. Quem no Pinga Fogo, o Chico falando, lindo quando ele fala sobre o divórcio, e ele faz essa colocação, né? A gente apontar as concubinas, né? Ele fala. Então,
Ele diz: e as meretrizes, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras, ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência. Porque a gente sempre diz da prostituta, mas a gente não diz de quem. A prostituição só existe porque nós bancamos a prostituição. Só por isso. Porque nós bancamos a prostituição. Nós somos, de maneira geral, nós somos cruéis. A gente não tem essa, né? Eu sou apaixonada pela doutrina porque me traz essa expansão de olhar. No olhar, a escuta é outra, o olhar é outro, a fala é outra, muito mais misericordioso. Ele está falando de misericórdia, usando Nicodemos. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos seus discípulos. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado da maneira do Cristo. Até tem a música Pedro, quem não conhece, tem que ouvir, Tim e Vanessa. É uma música lindíssima, Pedro. Então ele pede, quem era essa alma? E ele diz, por que deste a ele o papel de condutor dos seus discípulos? Aí ele pergunta, e Nicodemos continua, por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? E Jesus... E aí Jesus responde, exatamente por isso. Exatamente por isso que ele me negou 3 vezes. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais do que os outros companheiros, ele sabe agora o quanto custa o sofrimento da deserção. E quantas vezes nós desertamos, quantas vezes nós abandonamos, nós falamos, não consigo, não dou conta. Ele continua, mestre, e os ladrões do último dia, por que te deixaste imolar entre 2 malfeitores e por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Ele tem um bom ladrão e um mau ladrão, né? E ele diz para o outro que naquele mesmo dia estaria ao lado, né, do Pai. E aí ele diz, como pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não há coberto os que praticam o mal, no entanto é preciso saber até que ponto ter alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Olha que lindo. Quer dizer, o que passa em cada alma. Por isso que a gente não pode julgar. Porque nós julgamos pelas aparências. Mas o que passa dentro daquela alma? O que será que qual é a experiência somatória que ele traz para ele ter agido daquela maneira? Por que será que ele reagiu daquele jeito? Por que será que a vida tomou aquele rumo? Quando a gente reencarna, se há uma programação reencarnatória, há a melhor possível para todos nós, mas muitas vezes a gente sai dela. E para concluir, ele diz, por que pediste perdão pelos carrascos? Pendurado na cruz do martírio,
inocentando os que te espancavam. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deveriam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que faziam e se revelavam dignos de compaixão. Ante todas essas palavras do mestre, Nicodemos chora, vai às lágrimas e ouve como se o Senhor lhe falasse longe, muito longe: misericórdia quero. Jesus disse a Nicodemos: misericórdia quero, sacrifício não. Sacrifício, os sacrifícios que ele fala aqui são aqueles sacrifícios de sacrificar em nome dos rituais. Então, de que adianta todo esse externo? O que adianta a gente estar aqui hoje? Se a gente vai voltar para casa, nós retornamos da mesma maneira. Se somos autoritários, déspotas, porque somos em muitos momentos, nós vamos continuar. Então ele diz: misericórdia, sacrifício não. É como se estivéssemos aqui diante de um altar, vivenciando um sacrifício, para que a gente se perdoe pelo nosso passado, sendo que nem existe a questão do perdão. Porque o Pai não está preocupado com o nosso perdão. Nós é que temos que nos perdoar. Nós é que temos que mudar a nossa vibração. Nós é que temos que mudar a nossa conduta. Nós é que temos que transmutar, que transformar. Que a gente não esqueça disso. Que a gente não esqueça, que a gente seja realmente, possamos ser mais misericordiosos, agradecendo a espiritualidade amiga, que nós saímos daqui mais leves, né? Inspirados por essa misericórdia. Enfim, que possamos ser fonte de misericórdia para aqueles que cruzarem o nosso caminho, fonte de misericórdia para conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita gratidão pela paciência e que possamos estar reunidos no próximo encontro, se o Pai o permitir. Muita gratidão.